Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo jóia? Ó, sem mais delongas, esse é o nosso segundo episódio a respeito dos ETs, né? Mais precisamente, nós estávamos falando a respeito de Donald Trump e os ETs. O que tem isso a ver, né? O que pode acontecer, o que vai acontecer, o que já está acontecendo, né? E no episódio anterior, você que não assistiu, então volta e assiste, porque o Júnior está aqui de novo, outra vez, né? Para explicar pra gente, né? Pelo menos tentar explicar. O Spock faz assim, né? Não, o Spock faz assim, Não, do Spock é aqui, ó. Esse aqui é da maçonaria, foi mal. Não, o cara tá aqui, ó. Tá aqui, é aqui, ó. Pode Os ser. caras são anti-Spock. Ai. Ô, Júnior, mais uma vez, seja bem-vindo por aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Você, né, tá vindo aqui, conversando com a gente, pelo menos tentando fazer a gente entender um pouco mais a respeito dessa história de ET, o Trump e o ET, mas eu acho que não é só ele não, viu? Tem mais gente envolvida nessa história aí. Eu, particularmente, pra mim ainda não tá tendo novidade nenhuma. Porque, inclusive, eu já vi algumas luzinhas nos céus já há alguns anos, faz tempo que eu não vejo mais. Dizem que eles escolhem quem é que eles deixam ver. Mas parece que não, mas agora tá tipo assim, meio que escancarando. Tipo, pode ver que nós estamos na área mesmo, né? Ou será que não? Vai saber. Vai saber. Existe. Tem gente que fala. Deixa eu tirar esse som aqui, vamos sem som. Tem gente que fala que é o seguinte: que. Deixa eu pôr eu aqui, porque eu tô falando, fica o cara, vira um. Né? Tem gente que fala que isso aí não tem nada fora daqui, não. É daqui mesmo. Tecnologia muito avançada tal. E agora estão querendo mostrar essa tecnologia, enfim. O que você diz a respeito disso aí para nós? O que você pesquisou? O que você traz para nós aí? ET Bilu, né? Busque conhecimento. Exatamente. Boa noite, vozão. Boa noite, galera que está nos assistindo aí. Então, existe mesmo uma vertente que acredita muito que o que nós temos visto aí de diferente seja daqui de dentro mesmo, né? Que aí seria a parte de engenharia genética, seria a parte de bioengenharia, né? Que eles vão dizer, que é o pessoal fazendo os testes ali, misturando uma espécie com outra, misturando célula, tentando clonar, aperfeiçoar e por aí vai, né? Louco. Que a ficção científica também, desde o clássico filme A Mosca, né? Ela vem tentando... Mas já teve outros filmes antes da Mosca. É que assim, eu não sou tão... Você não é tão velhinho, né? Você ainda tem cabelo. Eu não sou tão ancestral assim, né? Olha só, teve um filme que uma vez eu achei fantástico e até cheguei a comentar lá no Chick and the Togglers. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Que o enredo do filme era o seguinte, ó. Uma casa de um cientista e ele automatizou todinha a casa. Na época não falava essa linguagem, não. Eles falavam assim, a casa toda computadorizada. A Smart House, né? E aí, cara, o que aconteceu? O enredo do filme é o seguinte. O computador aprisionou a mulher lá dentro da casa. Ele queria nascer, velho. Ah, sim. E eu não lembro mais o nome do filme, mas já me falaram, o filme tal. Aí eu fui procurar ver, falei, era ele mesmo. Então, isso aí faz muito tempo. Depois disso aí veio da Mosca, veio um monte de coisa. Sim. Mas essas tecnologias de hoje, que na época tinha interfone com câmera, sim, né? E o computador via tudo. Hoje é uma coisa comum, né? Mas câmera na minha casa tem câmera. Então, mas naquela época, nos anos 80, eu era moleque. Não existia nada dessas coisas, não, cara. É só coisa de filme. Sim. Ficção científica. Eu achava que eu ia ser cientista, né? Porque eu já era meio tantã, né? Todo mundo que pensa fora da caixinha, o pessoal falava que era meio tantã. Eu falava para os amigos meus, esses filmes que nós estamos assistindo aqui, cara, esses filmes, na verdade, eles querem dizer alguma coisa pra gente. Sim. Eles estão
uma maneira deles virar e falar que isso aí já existe. Eles falavam, meus amigos falavam assim, você é louco, rapaz, você vai pirar, cara, você é meio tantã, isso aí não existe, não é coisa de filme. E as coisas de filme estão aí. E Exatamente. agora? E Exatamente. agora? A gente, inclusive, vai falar um pouquinho também sobre algumas situações aí que se transformaram em filmes que, na verdade, foram roteiros comprados de pesquisadores, né? Mas eu acredito sim que tem muita coisa que a gente vê, ou que a gente ainda vai ver, ou que a gente já viu, que na verdade era algum experimento. O pessoal fala muito ali do deserto de Nevada, né, que tem a Área 51, A famosa Área que 51, diz que né? muita coisa que eles vêm sobrevoando por lá, existe até um departamento meio confidencial, né? Secreto não é porque se alguém já sabe, deixa de ser segredo. Não é secreto, não é Mas tão secreto assim. existem dois departamentos fundamentais ali na Força Aérea Americana e na NASA também, que é o Departamento de Energia, e aí não é energia que nem a gente tem a CEMIG aqui, por exemplo, né? É um departamento que lida com tipos de energia. Aí você vai ter energia limpa, você vai ter energia atômica, você vai ter energia quântica. E um outro departamento que é o que eles chamam de departamentos de plataformas exóticas. Plataformas exóticas seria ali você testar veículos que não têm o formato padrão que a gente está acostumado. Por exemplo, não é avião com aquele formato Como é que é o de nome? departamento de plataformas exóticas. Departamento de Plataforma Exótica. Porque, por exemplo, você vai testar um veículo voador que tem um formato oval, por exemplo. Ele não é avião com asa, com hélice igual helicóptero. Aí a gente vai até falar daqui a pouco também de uma cientista que trabalhava com é, veículos antigravidade. Isso, é isso. Eu É, tava que procurando ela a até palavra aqui na ela cachola. deu uma desaparecida Isso, misteriosa aí, ela deu né? uma... Ela e mais uma galera, né? Desapareceram ela, né? Desapareceram com ela, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente vê que podem ser testes, né? A gente falou uma vez aqui num programa que a tecnologia, por exemplo, GPS, chegou pra gente recentemente, mas é período da Segunda Guerra essa tecnologia. Então a gente tem aí uma defasagem de mais ou menos 50 a 60 anos. A gente vai recebendo algumas tecnologias que a gente acha que é inovador, mas na verdade, quando os caras liberam para comercializar entre a população, né, é porque para eles já é obsoleto ou ultrapassado. Então tem sim muita coisa que a gente pode estar vendo que é daqui, mas tem muita coisa que pode ser de fora, como a gente vai abordar hoje. E a gente terminou falando do Trump, né, Foi. sobre como eu considero que ele não é o anticristo. Mas aí a gente vai entrar já numa parte importante, que é qual que é a ligação dele, o que isso tudo tem a ver, ele ser anticristo ou não, com a possibilidade de vida alienígena, né? E como que os Estados Unidos estão envolvidos com isso, que acho que é o que todo mundo quer. A imagem que a gente vai separar primeiro aí, ela vai começar a ligar os pontos, né? Eu posso fazer uma pergunta para você, Claro que assim, você pode, o programa é bem... todo seu, meu lindo. Ó, deixa eu fazer a pergunta aqui. É o seguinte, antes da gente entrar nisso aí, de novo, fazer a mesma pergunta. Um universo desse tamanho, que não tem fim, certo? Não tem fim. Você acha mesmo que só tem nós aí? Você, Júnior, você acha mesmo que só tem nós? A nível de seres humanos, nós somos Não, uma humanos, eu tô raça falando. exclusiva, mas pode ter outras raças. A gente falou isso semana passada. Os próprios anjos é uma raça diferente da nossa. Podem Então, ter. mas aí o que acontece? Os anjos, sendo uma raça, então quer dizer que existem outros mundos e Sim, outras vidas, outras, enfim. sim, eu Não acredito, até. eu particularmente não acredito que exista só os seres humanos no universo. Então, se você crê em anjo, por exemplo, você já confirma a sua teoria. Eu citei alguns versículos no episódio passado que eu entendo que há uma possibilidade de outros mundos e outras criações, né? Porque senão eu limitaria também o potencial criativo de Deus, né? E a gente vai voltar nisso hoje porque a gente vai ligar os pontos aqui e nós vamos chegar até esse denominador comum, porque tem mais gente que acredita como nós assim também. Ah, que bom. Tá? É sinal que eu não tô doido sozinho. Cara, assim, pra você ter uma ideia, só para jogar uma pimenta, pra você ter uma ideia, a própria NASA, que teoricamente é 100% científica, ela tem uma origem no ocultismo que está até hoje. Se você assiste qualquer vídeo do canal da NASA, de lançamento de foguete, teste de propulsor, imagens espaciais, você vai ver que no canto ali tem uma sigla, uma marca d'água JPL nas filmagens da NASA, que o pessoal fala que é Jet Propulsor Laboratory.
Mas assim, o nome fantasia. A razão social é Jack Parsons Laboratory. Jack Parsons, ele foi um discípulo do Aleister Crowley do ocultismo e é ele que começa os estudos de foguetes que originaram a NASA, no Hum, período um pouquinho antes do Oppenheimer ali, né? Então, assim, a NASA, ela é também de origem de sociedades secretas e de ocultismo também. E alguns dos primeiros cientistas dela, inclusive, eram alemães, né? Que sim, sim. saíram ali Da Segunda da Guerra Alemanha ali no contexto de fugir da Segunda Guerra. Inclusive, né, como a gente gosta da sugestão de filmes aqui de Travel in the Mayonnaise, o Capitão América é o primeiro Vingador, mostra claramente isso. Os caras que É, começam ali a SHIELD são caras infiltrados da Hydra, né? é um pessoal diferente, né? Vamos dizer assim. Sim, E sim. tem bem, como é que fala? Bem selecionado até, porque eles entre aspas, pegaram Sim. os melhores, os caras mais mente fodásticas Sim, esses e caras eles até conseguiram essa questão de abrigo nos Estados Unidos em troca de conhecimento, de é, trabalho, né? Então, tipo assim, você tá querendo se refugiar aqui, fugindo lá da Europa, onde o pau quebrou pro seu lado, beleza, mas vamos trabalhar aqui então. E algumas das principais mentes brilhantes, não por acaso, se a gente for olhar hoje, se a gente olhar além do campo da filosofia, perdão, além do campo da ciência e da tecnologia, a filosofia e a religião, ela tem a influência de alemães para qualquer canto do mundo, cara. Hoje em dia, qualquer cara aí fala sobre Nietzsche, entendeu? Vai ter um monte de cara que vai citar referências alemãs em várias áreas, porque eles acabaram se espalhando mesmo e influenciando aí pro mundo afora. Aí tem desculpa, uns que vieram até desculpem pra os cá, né? urologistas, mas tem dedo dos alemães em tudo quanto é lugar. Tem. Os caras são É, muito inteligentes. Sabia que o primeiro gravador de voz, o primeiro gravador de voz que foi criado foram os alemães que fizeram. sim. Até tem uma passagem da Segunda Guerra que foi o seguinte: o pessoal, eles começaram a transmitir que eles estariam em determinado local, né? E para enganar os aliados, né? Aham, E começaram a fazer essa transmissão, né? Deixaram vazar essa transmissão. sim. E aí todo mundo foi pro ponto A. Aham. Opa, vamos lá que eles vão estar lá. Vamos lá, chegou lá, detonando tudo e tal. E ele estava lá no ponto C, né? Sim. E chegou lá e em um dos prédios foi encontrado um aparelho cheio de fio de cobre virando, tal, não sei o quê. E como se fosse hoje, seria como se Que fosse uma fita cassete. você tá com teu celular ali com o GPS Eles ligado, você gravaram deixa ele num lugar, vai sem o e celular, os vai. caras acham que você tá ali. E foi o que eles fizeram. Aham. E os caras são muito inteligentes, cara. Os Sim, caras sim. são muito fera. É, os alemães, eles têm aí a influência deles para o mundo inteiro nas várias áreas imagináveis, né? Tecnologia, ciência, filosofia, história, psicanálise, né? Se a gente for entrar na questão do Sim. Freud e tal. Mas vamos ligar os pontos que a gente vai voltar Vamos neles. lá. Vamos ligar os pontos aí. A primeira imagem separada aí vai falar sobre um evento desse ano, agora bastante recente, que é o atentado que o Trump sofreu aí em 25 de abril. Ele estava ali no salão de um jantar de gala, Sim, sim, sim. no hotel ali, Hilton. E aí, o que isso tem a ver? Ótima pergunta, que bom que você fez. Aí a próxima imagem vai mostrar aí a próxima imagem vai mostrar aí o Trump, né, no jantar de gala lá em Washington, né? Aí ele. Aí é o cara que eles capturaram aí, né? O nome dele é Cole Thomas Allen, professor universitário de 31 anos de idade, prestador de serviço, adivinha pra onde? Pra NASA. Ah, é? Pô. Ué, Aí eu te pergunto, e como aí é que que o eu vou cara. perguntar, Qual como o é que o cara interesse. trabalha pra NASA Exatamente. e quer que ele, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, cara. Né? Aí o que acontece? Antes da gente passar para a próxima imagem, olha que interessante. O Trump ele queria fazer esse jantar de gala aí na Casa Branca. Ele queria que a Casa Branca tivesse uma estrutura para receber esse tipo de evento aí, de gala, Uhum. jantar comemorativo e tal. E ele começou a fazer uma parada muito interessante. Olha a próxima imagem aí separada aqui.
E aí você vai ver que nada é por acaso, que foi a frase que você meio que encerrou o programa passado. Grupo de preservação processa Trump por reforma na Casa Branca. Isso aí é de 12 de dezembro de 2025. Beleza? Ele queria reformar e, sim, ele queria e começou por conta dele. Passa a próxima aí. Vamos lá. Aí você já vai, você dá a mesma data, 12 de dezembro de 2025. Organização processa Trump por construção de salão de baile na Casa Branca. Aí, ó, o Grupo de Preservação Histórica afirmou que o projeto é ilegal, pois nenhum presidente tem permissão para demolir partes do edifício sem revisão. Então, o que acontece? Nenhum presidente dos Estados Unidos pode mexer no patrimônio físico. Patrimônio cultural. Aí, o que ele fez? Não perguntou nada para ninguém. Vou fazer. Começou a quebrar tudo lá em dezembro. Aí os caras foram e começaram a bater em cima dele. Ele, o presidente dos Estados Unidos, processado por essa organização que é do governo, por ele estar mexendo num, teoricamente, patrimônio do governo do presidente dos Estados Unidos. Mas se não pode, não pode. Então, mas assim, por que será que ele fez isso? Aí vai para a próxima imagem. Agora, olha quanto tempo que foi esse rolê. 31 de março desse ano, 4 meses depois. Juiz ordena a paralisação da construção de salão de festa na Casa Branca. Aí, abre aspas pro juiz. Trump não é o proprietário. 4 meses. Ele começou, os caras processaram, ele não parou, ele continuou fazendo. Aí agora, isso 31 de março. Quando é em 25 de abril, ele organiza um jantar de gala com representantes ali, com uma galera que ele chamou. Aí ele vai lá pro Hotel Hilton. E aí tem esse atentado. Logo após o atentado, qual que é a declaração dele? Se tivessem feito o salão na Casa Branca como eu queria, não precisava ter vindo aqui, não ficaria exposto, isso não teria acontecido. Exato. Aí o que os caras falam? Qual que é a teoria da conspiração? E o conteúdo é altamente especulativo. Foi tramado isso para ele poder ter uma justificativa para continuar as obras na Casa Branca, que teoricamente é mais seguro. Sim. Aí sim, beleza, mas por que essa insistência em construir algo na Casa Branca? E assim, detalhe, tá? Nós estamos falando... questão de segurança também, né? Mas nós estamos falando de 4 meses ele fazendo obras no salão, ali no hall da Casa Branca, para receber jantar de gala comemorativo, a imprensa. Porque aí existem as teorias do que está embaixo da Casa Branca, que é onde ele está mexendo. E quando... É melhor não mexer. E assim, quando perguntado, ele não negou. Ele não negou. Você tem algum interesse no que está embaixo da Casa Branca? Ele disse, é possível, pode ser que sim. Se está ali é para a gente usar. Aí tem a próxima imagem, que aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o que tem lá que a gente já sabe. Tá? Aí você pode passar a próxima imagem, que eu vou passando aqui para o pessoal vai lendo junto aí para a gente estar dentro da mesma linha de raciocínio. Então, o que realmente existe embaixo da Casa Branca ali, e está confirmado, né? Você tem ali o Centro de Operações Emergenciais Presidenciais, né, que é a POC, que é um bunker, isso existe, tá? Está confirmado. É um bunker que ele é altamente protegido para emergência nacional, tá? Sim, ele ficou famoso quando descobriram ele após ter que utilizar ele no 11 de setembro, né? Que aí o vice-presidente Dick Cheney foi levado para lá. Aí o que teria nesse bunker aí embaixo da Casa Branca que é confirmado? Sala de comando, sistema independente de comunicação, proteção contra ataque nuclear e suporte de sobrevivência prolongada. Ou seja, tem um almoxarifado ali para o cara viver uns anos ali se precisar. Exatamente. E aquilo ali deve ser... tipo assim, tá sempre em manutenção, né, cara? Certeza. Porque, né? Até os caras põem as coisas lá e deixam lá. Se você tiver comida e as coisas lá também, você sempre tem que estar dando uma, né? Lógico. Como é que faz? O negócio vai ficar... Deixa aí. A comunicação vai evoluindo, você tem que dar uma manutenção. Ué. E assim, o que mais que tem lá confirmado? Túneis de evacuação. Então tem todo um sistema de túneis embaixo da Casa Branca ali, que liga ela com outros edifícios próximos. Daqui a pouco a gente vai voltar nesses edifícios próximos que tem a ver aí. Terceira coisa confirmada, Centro de Comando Militar. Isso tudo existe embaixo da Casa Branca e está confirmado, tá? Tem algumas teorias mais modernas que vão dizer que tem ali andares subterrâneos, né? Então é como se fosse igual aquele filme Resident Evil 1, que tem a colmeia. Eu vi um filme que, não sei se é esse, mas eu vi um filme que tinha essas paradas aí. E aí esse centro de comando, eles são conectados ao sistema de defesa e ao Pentágono. Você ali de baixo consegue ir para esses lugares ali, tá? Então, isso daí são as estruturas que existem embaixo da Casa Branca. Aí a gente começa a ligar os pontos
sobre as hipóteses que foram levantadas, do que mais que teria ali, que o pessoal ficou receoso em confirmar, mas também não foi convincente em negar. Então, a próxima imagem. O que é a primeira coisa que teria que não é confirmado? Aí é conteúdo meramente especulativo. Cidade subterrânea secreta, será? Aí tem uma teoria. Será? Tem uma teoria popular que diz que tem uma enorme cidade subterrânea ali embaixo, que conecta a Casa Branca com o Capitólio, e aí atenção para esses prédios aqui, que daqui a pouco tem um mapa ligando todos eles, tá? Essa teoria diz que essa cidade ela ligaria a Casa Branca ao Capitólio, ao Pentágono, a algumas bases militares, aeroporto subterrâneo e alguns bunkers de continuidade. Essa ideia ela cresceu durante a Guerra Fria, porque ali foi comprovado que estavam havendo obras subterrâneas em Washington durante aquele período. Tem uma série que eu indico pro pessoal assistir, que é a série Paradise, que no começo da série o presidente dos Estados Unidos está morto já, aí começa essa... Eu vi o trailer. A série é curtinha, mas é bem legal, tá? Tem a ver com essa questão de cidade subterrânea em Washington e tal. Muito interessante. Então, a primeira especulação, tá? Não é confirmado, mas não é negado. A segunda especulação, que aí a gente liga os pontos pro o que a gente realmente quer falar hoje. Que seria... Aí é a segunda, né? Próxima imagem. Vamos lá. Isso. A segunda não confirmada e não negada. É uma base para contato extraterrestre. Que aí vai estar dentro dessa teoria dos OVNIs e das UAPs, né? Exato, porque até mesmo teve um episódio de lá, né? Que isso tá na internet, tudo. O pessoal que achou que a Casa Branca estava sendo invadida por OVNIs. O pessoal disse que deram tiro para tudo quanto é lado, não aconteceu nada. E tem os holofotes, né? Pegando em cima assim e tal. Vai abafar o caso, né? Então existe um... Por quê? Por que esse OVNI foi aparecer lá em cima, ficou lá, tomou tiro para tudo quanto é lado? Então. É estranho. Aí o que os caras dizem nessa segunda possibilidade aí? Que ali tem material alienígena embaixo da Casa Branca, né? Que é armazenado ali, porque como é um lugar ali que nem o presidente tem pleno acesso, então é o melhor lugar para você esconder, que é embaixo do próprio nariz, né? Aí alguns vão dizer que e isso aqui é verdade, porque hoje em dia a gente já tem essa informação de que o Trump já está liberando alguns arquivos para a população. Então, realmente, tinha coisas que nem ele tinha acesso, né? E aí um terceiro ponto importante é a ligação com o caso Roswell, que é quando teve ali num rancho no Novo México, né, em 1947, caiu ali um suposto disco voador, né? E aí, por causa desse material que caiu ali, né, tanto da suposta espaçonave e do material genético que tinha dentro, eles precisaram armazenar isso num lugar que ficasse bem seguro, secreto e pouca gente tivesse acesso. Então aí teria começado essa segunda teoria aí. Aí vão dizer também que tinha os famosos túneis, né? E aí começou que essa ideia ficou reforçada com o material que eles estão soltando agora, que é as UAPs, né? A UAP é o... Eles mudaram o nome do negócio, né? Que o UAP é Unidentified Anomalous Phenomenon, que fenômenos anomalias de fenômenos não identificados, né? Que aí é o jeito que eles estão chamando agora. Muda o nome, mudou o mosquito, mas a merda é a mesma. Então, assim, não é negado, mas não é confirmado. Aí tem a terceira possibilidade, que é a próxima imagem. Essa daqui já é mais plausível também, que são as DUMBs. As DUMBs são Deep Underground, Deep Underground Military Bases. São bases militares abaixo do solo ali, profundas, né? Que é uma teoria também de que existe ali várias conexões embaixo da Casa Branca que levam a outros lugares, com túneis e até, de repente, com transporte de trens, né? E aí seriam grandes bunkers preparados para ataques nucleares ali. Então, isso daqui é uma coisa que assim... não é de se duvidar disso, porque os caras têm condições e tecnologias para fazer. Então, não é de duvidar, não. E considerando que é um lugar que está sempre enfrentando problema com terremoto, com tornado, se os moradores, né, eles constroem as casas pensando numa estrutura subterrânea, por que não, né, o governo, né, pensar em bunkers... Tem toda essa tecnologia a seu favor. Exatamente. E tem toda a sua... tem tudo a favor dele, né, para poder fazer. Agora olha que legal aí a quarta possibilidade, que é a próxima imagem aí.
Alguns vão dizer, né, que tem ali algumas sociedades secretas que se reúnem ali embaixo, né, como, por Ah, exemplo, a maçonaria. Vai dizer que é um lugar onde eles armazenam artefatos antigos, coisas que se perderam. Alguns já até especularam sobre a Arca da Aliança, mas eu acho isso altamente improvável. Documentos sobre civilizações perdidas, conhecimento pode proibido, que é ser. ocultismo, né? Pode ser. Aí tem a ver, por exemplo, com a CIA, né? A Freemasonry, que Freemasonry, na verdade, é maçonaria, né? Ocultismo político e a arqueologia proibida. E aí isso tudo envolve uma teoria da maçonaria com o Tesouro Nacional Americano, que aí tem o porquê que a nota de $1 teria nas costas o olho que tudo vê, Exato. a Novus Ordo Seclorum, que é o lema em latim, vai ter o ano 1776 em algarismo romano, que é a proclamação da independência dos Estados Unidos, mas também é o dia da criação dos Illuminati lá na Bavária, né? O que leva a uma sugestão de filme mais uma vez, porque a gente gosta de sugerir filme pro pessoal, né? E aí a próxima imagem, que é The National Treasure, ou o pessoal que conhece como A Lenda do Tesouro Perdido, do Nicolas Cage. Isso aí é da hora. E ele percorre todo esse caminho aí dos subterrâneos dos Estados Unidos para achar esses Esse tesouros, parece que eu né? não vi. Tem o 1 e o 2, cara, é muito legal. Aí vai ter uma série também, que eu não trouxe aqui a imagem, mas é o Símbolo Perdido do Dan Brown, que também Esse eu não vi. ele percorre... Eu perdi. É um seriado, acho que são 6 episódios. É baseado no livro O Símbolo Perdido do Dan Brown, que ele percorre esse caminho. Tanto que nessa imagem do Nicolas Cage, pode ver que na capa do filme, por trás do National Treasure, tem o trapezoide com o olho que tudo vê em cima, igual na nota de $1. Verdade, é. E ele vai percorrer esses caminhos aí do subterrâneo da Casa Branca. O que nos leva à próxima imagem, que o pessoal, acho que se lembra dos programas anteriores, já conhece. Lembra que eu falei agora há pouco da teoria... Verdade, a hein? teoria conspiratória vai dizer que embaixo da Casa Branca tem túneis que ligam a Casa Branca com o Capitólio, com o Pentágono, com a apoteose de George Washington. Aí seria essas conexões que são feitas... as conexões que são feitas todas aí subterrâneas, partindo da Casa Branca, que é onde está a marca do GPS aí, tá vendo? Olhando esse mapa não tem nada demais, né? Não. Mas quando você percorre o trajeto que os túneis subterrâneos ligam, você vai ter a próxima imagem aí. Olha que loucura, velho. Aí a gente tem 2 símbolos fundamentais, né? O pentagrama e a gente vai ter aí o esquadro e compasso da maçonaria. Cada ponta dessa vai ligar a um monumento histórico dos Estados Unidos, tendo a Casa Branca no meio. E de frente à Casa Branca você tem o obelisco, né, que é o monumento egípcio que está espalhado por todos os lugares do mundo que você imaginar, né? Diz que tem mais de 30 obeliscos espalhados pelo mundo. O de Washington Esse aí é um dos mais famosos, né? um dos mais famosos, Exatamente. juntamente com o da Praça da Basílica de São Pedro no Vaticano. São alguns dos mais famosos. Esses pontos todos aí conectam aqueles lugares da teoria que embaixo da Casa Branca tem acessos subterrâneos que vão para todos esses prédios. O filme vai aí. fazer toda a... O filme também dá vários rolê pitacos. nesses lugares aí, né? Exato. Então, assim, conteúdo altamente especulativo, mas ninguém confirmou. Só que também ninguém falou assim. Ninguém fala que não é e também não fala que é, também né? não vou negar, fica no imaginário da população. E aí você pega se uma dessas teorias for verdade, e assim, eu acredito que é bem possível que todas sejam, você vai entrar numa onda que, assim, se é especulativo, se é viagem na maionese, se é brisa nossa, se a gente usou açúcar mascavo demais no café, enfim. Tem isso também. Ficaria só entre nós, não é verdade? Ué. Só que olha a próxima imagem aí, olha quem que resolveu falar sobre o assunto. Então... Aí isso daí é do dia 20 de fevereiro desse ano. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, né? Esqueçam a Área 51. Barack Obama quebra o maior tabu do governo do EUA e diz que extraterrestres são reais. Ele começa esse assunto aí. Então... Ele começa. Aí olha a próxima imagem. Se o cara... mas vem cá. Se um cara desse vira e fala... Tipo, vou jogar no ventilador, certo? Aham. Se um cara desse fala isso aí, velho... É porque e detalhe, ele foi presidente lá e é um cara que teve acessos. Agora o interessante é que o acesso dos presidentes dos Estados Unidos, eles são limitados, tá? Pra você ter uma ideia, por exemplo, então tem gente mais poderosa ainda que eles. Agora, olha que interessante, existe nível de confidencialidade de documentos governamentais, aí qualquer semelhança não é mera coincidência. Você vai ter do grau 1 ao grau 33. O pessoal comenta que
o presidente dos Estados Unidos tem acesso, por exemplo, até o grau 17. Agora, olha que interessante. Qual sociedade secreta que a gente conhece que vai do grau 1 ao 33? Então. Maçonaria. Sim. Pra você ter uma ideia, o Papa no Vaticano mesmo, o Papa também ele tem acesso a menos de 50% de tudo que realmente tem no Vaticano. Então, assim, aí a gente parte daquela ideia de que existem sociedades secretas que realmente regem as principais instituições do mundo, onde os seus principais líderes não têm pleno acesso, porque depende da liberação dessas sociedades que realmente controlam as instituições. Tá? Aí a próxima imagem, por exemplo, o Trump, ele comenta o comentário do Obama. É um recomentamento? Recomenda. Então, ó, aí dia 20 de fevereiro, um pouquinho depois do que o Obama falou, né? Após polêmica com Obama, Trump promete divulgar documentos do EUA sobre alienígenas e OVNIs. Hoje em dia a gente já sabe que ele já começou a divulgar, mas isso aqui é lá em fevereiro. Verdade. Aí, olha o que ele postou recentemente aí, semana passada, para ser exato, a próxima imagem. Quando ele liberou o primeiro lote de documentos, ele postou isso daí. Uma foto dele caminhando com o alienígena. Tá vendo? O Donald Trump postou uma foto dele mesmo caminhando com um alien. Impressão minha, mas o alien tá tá amarrado, a mão ali. Tá com as mãos e os pés acorrentados, mas tá no shape, né? Ué. Tá no shape, hein? Isso aí é uma IA violenta, hein? Aí quando o Trump lança o primeiro lote de documentos lá Quem será que fez isso aí? Isso aqui é a equipe dele mesmo, o pessoal dele que faz. E aqui tem uma rede social que chama The Truth, né? Que é a verdade. Então, o Donald Trump postou uma foto dele mesmo caminhando com um alien on The Truth Social, que é a rede que se chama-se Truth. E aí, quando ele solta o primeiro lote de documentos sobre a existência de alienígenas ou não, ele já manda essa aqui na conta na rede social dele. Tipo assim, ó, é isso aqui que vocês estavam esperando ver, né? Ele já dá aquela tirada de onda, entendeu? Porque é muito, vamos dizer assim, chega a ser engraçado isso aí, viu? Ele dá uma tirada de onda. Aí é interessante que aí isso é quando ele solta o primeiro lote de documentos, né? Aí a próxima imagem, na verdade, aí é um apanhado da pesquisa, só para o pessoal também ter a informação, né? Saber de onde que a gente está tirando. Então, ó, o Pentágono e o governo dos Estados Unidos, eles realmente divulgaram aí os documentos sobre OVNIs, né? Que hoje em dia chama-se UAPs, né? Que é Unidentified Anomalous Phenomenon, que são fenômenos anômalos não identificados. Só que isso daí não quer dizer que eles confirmaram nada, porque na verdade não confirmou. Eles soltaram os documentos e falaram assim, ó, cada um tira suas próprias conclusões. Vocês pegam e vê se vocês acreditam ou não. Agora, olha que interessante, em 2020 o Pentágono confirmou oficialmente 3 vídeos gravados por pilotos da Marinha mostrando objetos aéreos não identificados, né? Isso aí eu vi. Agora sim. Eu e um monte de gente. Com certeza. Aí pode ser o quê? Pode ser aquele departamento de plataformas exóticas que tem na Área 51. De repente os caras estão testando aí um avião que tem formato de um triângulo, por exemplo. A gente sabe hoje em dia que já tem. Né? Tem alguns. Tem veículo, por exemplo, com formato oval. Tem vídeo que você encontra na internet, os caras testando carro supersônico no deserto. E o carro chega a um certo ponto que ele desencosta do chão por causa da velocidade, ele sobe, ele empina. Os caras até estão tentando resolver essa questão de ele empinar e quebrar a frente com a velocidade supersônica, né? Então pode ser alguma coisa dessas, pode não ser, mas fato é que agora em maio de 2026, o Pentágono e o governo dos Estados Unidos liberou alguma gama de documentos. Aí tem uma listinha do que eles incluem, né? Você vai ter relatos de pilotos militares. É o cara dizendo, cara, eu estava um dia voando à noite, eu vi isso. Ontem eu assisti alguns. Aí você tem registros do FBI e da NASA, imagens infravermelhas, que aí você precisa saber ler os pontinhos, né? Aí você vai ter documentos antigos desde os anos 40, o período ali, né, da Segunda Guerra. Aí você tem o que eles chamam de casos oficialmente não explicados, tá? Mas o ponto importante que o Pentágono fez questão de enfatizar é que não explicado é diferente de alienígena. É algo só que não tem explicação. Por exemplo, milagre é definido como um conceito não explicado. Então, assim, depende muito, né? Aí vai ter outros documentos também que o Pentágono vai dizer que era balão meteorológico. Mas assim, ontem eu estava assistindo qualquer coisa a respeito disso, acabei dormindo. Mas os caras que estão relatando... Não é o Zé da Esquina, não é o Carequinha que não é... São pilotos de caça, são né, major, coronel, os cara que realmente apareceram, estão pondo na cara
a tapa e falando, olha, é o seguinte, eu tava lá, eu vi. Aham. Eu vi, aquilo lá não é humano, não tem como ser humano aquilo lá que eu vi. Teve um outro que falou assim, essa nave, ele falou, esse objeto que voa não Aham. é nosso aqui, não tem como ser, porque ele, sabe, ele infringe tudo quanto é lei da física, de tudo. Então, os caras estão tudo pondo a cara a tapa e falando, ó, Sim. A tem questão coisa por a aí. questão é que, assim, não é querendo ser o cético, mas a gente estava falando, por exemplo, de um gap aí de 50, 60 anos de tecnologia, né? Sim, Então é a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, um pessoal ali em 1910 e mostrar para os caras o trem-bala que tem no Japão hoje. Os caras vão dizer também, cara, isso aqui não é tecnologia nossa, isso é avançado demais, isso não pode ter sido humano. Pode ser um caso desse? Pode ser. Pode ter tecnologia que os pilotos não conhecem? Pode ter. pode Né? ter, mas da maneira que foi falada, os caras vivem no meio da tecnologia, os caras sabem o que eles estão Ah, cara, falando, mas aí entendeu? o piloto, se o presidente não tem acesso a todo o documento, imagina um piloto. Então, Entendeu? mas o piloto ele tava lá pilotando e viu o negócio na frente dele, ó. Então, E mas agora? aí se esse negócio é uma tecnologia que já tá lá na frente, é o que eu digo. Não, Chega pra um cara em a 1910 e mostra um trem-bala pro cara. questão da tecnologia, por exemplo, o pessoal agora, nos últimos anos, eles avançaram 100 anos em um, velho. É por, 100 é por anos. causa da IA, né? Você entendeu? 100 anos eles avançaram, de cada um ano avançou 100. Aham. Ou seja, a China, ou seja, o outro lado do mundo está o quê? 1000 anos na frente do pessoal do lado de cá. Então, essa tecnologia que a gente está vendo aqui hoje, isso aqui é tudo Sim, esse aqui já é obsoleta, coisa ultrapassado, obsoleto. mais que ultrapassada, Aham. entendeu? É uns negócios muito louco, cara. Então, Então, sei assim, lá. é que assim, Não duvidando dos caras, mas não, os caras eu são. até não duvido que os caras tenham visto. A questão é, o que eles Da viram onde é, é o né? quanto é confidencial dentro daquilo para onde eles mesmos trabalham. Entendeu? O pessoal, que não sei se o pessoal já assistiu o filme Oppenheimer, mas o Oppenheimer mesmo, para ele poder continuar o projeto dele lá, da pesquisa lá depois, ele precisa pedir, cara, uma série de autorizações para ter acesso a algumas coisas que, assim, quando ele teve acesso e viu um pouco do que foi liberado, ele falou assim, cara, eu não sabia que vocês tinham tanta coisa assim, já estava tão na frente. Isso aqui me ajudaria muito na pesquisa, eu já teria concluído se eu tivesse acesso a isso. E é um cara lá de dentro, você entendeu? É. Então, assim, não é sendo cético, mas é partindo do ponto também de que a gente tem que entender que nem todo mundo vai ter acesso a tudo, né? É que nem o pai não mostra pro filho tudo aquilo que o pai tem. Ainda mais se fosse um pai que nem o meu, que guardava certas revistas em certos lugares que, né? Então, assim, aí onde é que Calma, já é revista de Bang Bang. o Tex, né? O quadrinhos do Tex, né? Tem aqueles lá. Revista Placar, Eu Campeonato lembro dessas Brasileiro. revistas. Placar, essa de Bang Bang, né? Que tinha umas coisas lá. Então. Entre outras cositas más, né? Mas ó, é interessante porque, assim, Ai, Deus o do que, o céu. que você falou é a parte mais intrigante. Quem tá falando sobre esse tipo de coisa, cara, não é eu, não é você, não é o Zé da Esquina. Olha a próxima imagem aí, por exemplo. Quem colocou a credibilidade em jogo para começar a tratar desse assunto aí? A Fox News, cara. Tamanho de Então, emissora nos Estados Unidos. Entendeu? uma das maiores do Agora, mundo só. agora esse mês agora. Esse mês, dependendo de Não, quem o pessoal tá assistindo, né? Em maio, já né? falaram já isso aí, já Os caras soltaram. soltaram lá os Agora, arquivos. esses dois aqui de branco, tudo bem. O cinzinha, tudo bem. Agora, esse outro que parece um inseto aqui, A gente vai falar sobre esses caras. aí eu vou falar uma coisa pra você, viu, meu amigo? Eu fiquei meio. Eu falei, não, peraí, é um grilo com. Então, mas às vezes, dentro daquilo que você considera um padrão aceitável, de repente é o que não Às vezes tem. eles olham pra mim e falam assim: esse cara com essa cabeça redonda aí, essa careca aí, bicho, pô, nada a ver, hein? Você podia. Entendeu? Então Complicado, a né? O próxima pessoal imagem aí. A próxima imagem aí é o que foi transmitido no canal ali mesmo. Aí você Sim, só conserta eu vou o consertar dimensionamento da aqui. imagem aí pro povo. E aí você vai ter isso daí, cara, foi transmitido ao vivo na Fox News, entendeu? Eu Então, assim, assisti. é que nem você chega, por exemplo, o Jornal Nacional fala, não sei se o Jornal Nacional tem mais a credibilidade que tinha, né? Pra mim, Não particularmente, não tem, tem viu? mais, Faz né? muito tempo, viu, que Pra não mim tem. mesmo não tem mais, faz muito tempo. Mas é como se os caras abrissem dizendo, no programa de hoje, no jornal de hoje, nós vamos falar sobre os documentos que foram liberados sobre a existência de vida alienígena.
Aí você fala, E caramba. vamos entrevistar um ET. ET Bilu, né? Busque conhecimento. Então, assim, a gente imaginar que o jornal vai se prestar a falar sobre isso, eu falei, cara, não é possível que esses caras estão falando disso, né? Não, A e gente não é achava qualquer- ridículo o Gugu fazendo entrevista de ET de Varginha, ET Bilu. Mas, É. assim, chegou nesse ponto pra geral, entendeu? E considerando que é é o jornal, né? Os caras Pô, a Fox é gigante, cara. a Gigante, Fox gigante. se não for a maior do mundo, é uma das. Gigantesca. Ela tem a negócio- parte de noticiário, ela tem a parte de seriado, tem a parte de esportes, né? A Fox Sports mesmo é gigantesca. E aí os caras me soltaram assim, o Pentágono liberou os documentos, como é que tá na matéria de cima aí? The Pentagon released the UFO files a few weeks back and they just found out. Então tá aqui, o Pentágono liberou uma série de arquivos de UFO, né? Algumas semanas atrás e apenas agora tivemos acesso a elas, alguma coisa assim. Aí os caras vão divulgar o quê? As 4 espécies de alienígenas que, segundo os documentos, eles têm os corpos para provar que existe. Aí a gente pode... Esse aí é o mais famoso, né? que é da raça dos Greys. Que quer Que é dizer... a turma que veio lá em Varginha. que ao contrário do que o pessoal fala, né? Não são verdes, né? São cinzas. São cinza. Por isso que eles Lá, chamam o de os Varginha, Greys, eles falam né? que são meio que vinho, meio marrom, uma cor meio estranha. É que provavelmente caiu numa roça lá em Varginha, já encheu de barro, aí os caras acharam, né? Então aí a gente tem o primeiro que eles divulgaram, como assim, ó, o pessoal diz que tem cadáver dessa espécie aqui. Então a primeira que eles apresentaram são os Greys. A segunda os nórdicos, ou alguns vão chamar de os pleiadianos, né? Os pleiadianos. Olhos azuis e tal. Aí é interessante, cara, porque assim, vai entrar numa onda que você já começa a encontrar um pouco de respaldo em outras culturas para dizer que essa raça nórdica, ou ariana, ou escandinava, eram os caras de antigamente ali que eram superiores a nós, né? Por exemplo, até trouxe aqui um livro para sugestão para o pessoal aqui, que é nessa daqui? Lá? Pode ser Tá também. pequeno lá. Aqui. Os Exploradores de Hitler. Ô, louco, meu. Ali, né? É isso. Os Exploradores de Hitler. Que aqui, cara, é alguns dos documentos que... tanta câmera que nós fica perdido. Que alguns documentos do pessoal ali da SS, da Thule, que é os departamentos ali de assuntos sobrenaturais e enfim, né, estranhos ali que o Hitler tinha um certo fascínio, né? Eles vão trazer documentos, inclusive eles acreditavam piamente que eles eram descendentes da raça ariana, que era esse pessoal mais alto, do olho azul, do cabelo loiro, essa coisa toda, que eram os deuses antigos. E aí você vai entrar numa onda, por exemplo, ali, que os gregos, eles acreditam que a ilha de Creta era onde nasceu Zeus, e começou ali o período da Grécia ali, que a Grécia era governada pelos deuses, né? Zeus, ele nasceria na ilha de Creta, a ilha de Creta depois vai ter o rei Minos, que aí o rei Minos é o que teve a esposa lá que teve uma relação estranha com um touro lá e nasceu o Minotauro, por isso que o nome dele é Minos. Minotauro. Que é o touro Minos, né? Que é o filho da esposa do rei Minos. E aí esses semideuses começariam a ter ali, alguns no mínimo com 3 metros de altura. E aí esse padrão europeu de beleza ou de raça superior era o cabelo loiro, era o olho claro, a pele bem clarinha, homens altos e fortes, né? E aí você vai entrar numa onda que o pessoal já começa a entender que poderiam ser, por exemplo, os Anunnakis da Mesopotâmia de antigamente. Que aí vem outra sugestão de livro, que é Babilônia, Mesopotâmia e Nascimento da Civilização, ali naquela tela também, né? Que fala sobre os Anunnakis, que é os deuses que vêm do espaço, que inclusive teriam ajudado a construir as pirâmides, né? E aí a gente vai entrar numa onda de um outro livro, que é o famoso livro de Enoque. Que vai então, o cara dizer, tem um livro de Enoque, velho. Vai dizer que esses camaradas que vêm do céu aí não é do espaço, é os anjos, né? Que eles misturaram com as mulheres, conforme está lá em Gênesis capítulo 6. O cara tem o livro de Enoque. O negócio é o seguinte, eu vou ler aqueles ali, depois eu quero ler esse livro de Enoque aí, hein? Então. E é interessante que aqui, cara, fala sobre, por exemplo, o capítulo 65 do livro de Enoque. Naqueles dias, Noé viu como a terra afundava e como se aproximava a sua destruição. Então ele partiu daquele lugar e foi até os confins da terra, chamou pelo seu avô Enoque. Enoque era avô de Noé, para quem não sabe, está lá em Gênesis. Por 3 vezes ele gritou, escuta-me, escuta-me. Aí o tópico 3 vai dizer assim que
De junto do Senhor foi emitida uma ordem refletiva aos habitantes da terra, e ela significará o seu fim, porque aprenderam dos anjos todos os segredos e todos os atos violadores dos satãs, bem como energias ocultas e forças da magia, poderes do esconjuro, faculdades dos que fundem imagens para a terra, finalmente porque aprenderam como se obtém a prata da areia nobre e como se forma o metal doce sobre a terra, pois o chumbo e o estanho não se obtêm da terra como aquela, são produzidos por uma fonte, e dentro da fonte existe um anjo que as esfria. Enoque está dizendo que a fundição de metais preciosos vem dos anjos, cara. Olha. E aí em Gênesis 6 vai dizer que os anjos eles se misturam com as mulheres humanas e dessa relação surgem ali os semideuses, que são os Néfilins. Que Gênesis 6 vai dizer que esses eram os grandes heróis e os homens valentes da antiguidade. Aí você pega com a crença Anunnaki da Suméria, da Mesopotâmia, pega com a crença dos semideuses da Grécia minoica, da ilha de Creta, é os mesmos caras vistos por perspectivas diferentes. Você entendeu? E aí você vai entrar nessa onda dos alienígenas dos nórdicos, que é uma espécie que os caras dizem que tem um cadáver para provar que eles existem, e que eles têm ali pelo menos 3 metros de altura. Aí você vai pegar, por exemplo, um cara que nem Golias, né, que era um gigante com 3,10. Eu só acredito vendo. Exatamente. Só que nem só se mostrar lá, falar, ó. E outra. Não é só mostrar, tem que provar. Porque hoje em dia, meu amigo, nossa. E outra, engenharia genética, hoje em dia a coisa mais fácil é o cara produzir um corpo lá artificial com 3 metros de altura. Não, pra você ter uma ideia, em Israel já estão fazendo carne artificial. Carne artificial. Sim, sim. Fizeram um coração a partir da gota de um sangue. Uhum. Fizeram um coração, colocaram no cara, o cara tá vivo. Isso é engenharia genética ou bioengenharia, né? É tudo dentro disso aí. Na China, os caras já têm Android com algumas gramas de cérebro humano conectado lá, né? Para poder funcionar mais ou menos como humano, né? Já tem seres humanos, ciborgues, né? Os ciborgues que fala. O cara amputou o braço, já tem lá comando do cérebro, tudo. Ou seja, nós estamos partindo para aqueles filmes que a gente assistia. Vingadores Era de Ultron. Os caras criam ali um corpo artificial e põem uma inteligência dentro da memória dele, ele tem vontade própria. Isso aí que você está falando, que é a questão do filme, isso aí já está sendo feito. Sim. Tem, não sei se, não lembro se é China, eu sei, é do outro lado do mundo, o pessoal que está muito avançado lá na tecnologia, já não precisa mais de um homem ou uma mulher se unir para poder ter um filho, não precisa mais. Aí você já tem a fecundação in vitro, você tem o bebê de proveta. É uma coisa muito mais avançada que isso aí. Isso daí é o quê? Isso daí seria a tecnologia mais primária. Agora você imagina isso evoluído. Entendeu? Isso aí já está evoluído, já tem. Se você quiser comprar um filho, você vai lá, você encomenda do jeito que você quer, cor do olho. Tipo a Xuxa fez, né? Eu quero com o sêmen lá do... Como é que chama o cara lá? E nem precisa mais O pessoal já estão brincando de Deus, né? Já estão fazendo assim. Já estão fazendo os seres humanos. Do jeito que eles querem. O que é extremamente perigoso. Que quer. Muito perigoso. Porque aí sim, se for puxar para... Aí eu tô falando do caso da minha crença e da minha fé. Você até pode conseguir fazer um ser se movimentar, mas nós vamos entrar naquele dilema do Frankenstein de Mary Shelley. Você pode criar uma coisa e fazê-la se mover, ela reagir, mas você não pode colocar espírito dentro dela. Então, isso é o que faz a diferença. E sobre esse que eu assisti esse filme. Então, é porque assim, se a gente considerar essa possibilidade do... Pode jogar a próxima imagem, pessoal, aí. Não, aqui, volta. Foi não. Pode jogar pro pessoal. Com certeza a galera aí da Sci-Fi assistiu, né? Prometheus. Oi, peraí. Não, volta, para. Dá um stop ali que você colocou pra dar play no negócio. Ali. Volta todo mundo. É aí, Prometheus. Então, essa aí é a trilogia que vem antes do Alien Oitavo Passageiro, né? O que é o Prometheus? Os grandes engenheiros ali do universo, eles vêm até um planeta que depois a gente conhece como Terra. O cara toma um negocinho aí, cai dentro dessa cascata aí, né? Da Foz do Iguaçu aí. E aí... é bem por aí. Do que há nele ali das células, é que se forma a vida mistura na Terra, na né? água.
Aí você tem a capa do filme aí, Prometheus, né? E do lado você tem a cena onde ele toma um negócio aí, cai dentro da água, aí de dentro dele, das células dele, se forma a vida humana, e aí você vai entrar na evolução de Darwin, ali que as vidas vão se desenvolvendo, cada uma ali evoluindo de acordo com a sua necessidade. Esse camarada aí é um dos engenheiros aí, né? E aí é o primeiro filme da trilogia ali, que você vai ter o Prometheus, depois você tem Eu só assisti esse. são três, Prometheus, Alien Covenant e vai ser o Alien Romulus. São a trilogia, que aí em seguida depois vai ter Alien Oitavo Passageiro, que aí você já entra na clássica ali, né? Então, se a gente for entrar nessa teoria de que tiveram ancestrais ali de fora do planeta que vieram aqui criar tudo, é o que o Prometheus ali, o filme propõe, né? Exatamente. É o que o Prometheus promete. É o que o Prometheus promete e atende aí dentro dessas crenças de outras galeras que vieram de fora do planeta para começar tudo por aqui. E isso tudo aí é só sobre os nórdicos, né? Que é a segunda espécie aí do que a Fox divulgou, que tem os documentos que provam que existe essa raça superior aí, né? Que é o que o Hitler acreditava, né? A raça ariana pura. Ariana, que aí seriam ali os descendentes, né? Os deuses nórdicos. Aí você vai entrar naquela onda do Thor, do Odin, do Loki. Você vai entrar nessa onda mais esses dos filmes, vikings, né? nada é por acaso, cara. Os caras têm sempre Sim, uma coisinha ali. Com certeza. Bom, gente, nós já estamos há mais de 50 minutos e nem começamos a falar. Se deixar, amanhece. E você que está aí assistindo, eu queria pedir para você dar o joinha pra gente, dá o joinha, compartilhe, escreve aí, dê a sua opinião aí a respeito, né? Isso é bom para o canal e aí o YouTube vai entender que é uma coisa legal, né? Né? E vai mostrar para mais gente, né? Eu convido você a ser também mais um habitante do nosso canal. Nosso canal está com mais de 80 mil habitantes. Nós estamos aí procurando chegar aos 100 mil. E se Deus quiser, e você também, né? Se inscreva no nosso channel. Chique, né? Aqui tem sempre um assunto interessante e inteligente para você e toda a sua família. A gente volta aqui com nosso querido aqui, que traz sempre assuntos interessantes e inteligentes, né? Meu amigo Júnior, nós estamos entrando aí já praticamente. Isso vai ter a terceira parte, claro que vai ter, porque o assunto é muito vasto, né, cara? E tem muita coisa para falar, tem muita coisas interessantes para mostrar. Hoje eu tava olhando essas figuras aqui, eu falei, por isso que saiu da ordem. Mas vamos lá. Aí a terceira raça que a Fox divulga como tendo essa aqui eu já achei uma piada, né? Eu achei isso aqui, eu falei, pô, me ajuda aí. Mas cabeça assim, de formiga, corpo de grilo. Mas assim, convenhamos... Parece eu, né? Corpo de grilo. Mas é chassi de grilo, né? Chassi de grilo. Mas convenhamos que, assim, de todas as possibilidades, pra mim essa é a mais plausível. Jesus amado. Porque, cara, vamos pensar, a gente tava comentando assim, o quanto disso que é estranho é de fora do planeta ou pode estar aqui dentro e começou a aparecer. Você já pensou, se esse pessoal chega aqui e fala assim, lá vai eu. Pô, o negócio é o seguinte, cara, vocês judiaram muito da gente, vocês mataram muita gente... Só porque nós era pequenininho, agora nós crescemos. Vai saber, né? Até porque as baratas sobrevivem até bomba nuclear, cara, né? Vai que evoluiu, né? Vai que evoluiu isso aí, falou, agora é a nossa vez, agora... E assim, brincadeiras à parte. Se a gente for entrar numa onda para considerar a possibilidade disso ser verdade, vamos só parar para analisar, assim, às vezes não é nem de fora isso, às vezes é de dentro. Por que eu digo isso? Os intraterrenos, né? Por que eu digo? Tanto que assim, o pessoal começou a usar um termo agora que não é mais extraterrestres, é ultraterrestres. Que é alguma coisa que está aqui dentro, mas é mais avançado do que o que a gente tem conhecimento. Então vamos supor que isso seja verdade, né? Essa terceira raça, que são os insectoides. Insectoides. Nominho bonitinho. Que é um insecto ali com formato humanoide, né? Vamos considerar uma seguinte possibilidade, só para o pessoal ficar como reflexão.
a gente tem esse interesse, igual o Musk tem esse interesse de conhecer o universo, conhecer o espaço, essa coisa Sim, toda. colonizar Marte. Agora vamos parar para olhar para dentro. Pra você ter uma ideia, no planeta Terra, nós conhecemos apenas 25% dos nossos mares. A gente não conseguiu, por exemplo, desbravar e ter livre acesso à Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo da Terra. Né? Se bem que a gente já sabe pelo Já filme. foram lá. A gente Já foram pelo lá. filme a gente já sabe que o Godzilla tá lá, né? Bem por aí. Então, E o Aquaman também, né? O Aquaman e o Namor, né? A gente sabe que eles vêm de lá, né? Eles são primos, né? São tudo de lá. Então, os mares a gente conhece 25%. A floresta amazônica a gente conhece aproximadamente 17 a 20%. Então, só nessa floresta amazônica, o que não tem lá de tribo que a gente não tem ideia de que existe? Animais que a gente não catalogou ainda, pássaros, peixes, mamíferos, Insectoides. répteis, principalmente répteis. Qual que é o lance do réptil? O que determina o tamanho e o peso de um réptil é quanto mais tempo ele vive. Por exemplo, as tartarugas de Galápagos chegam a ter 2 metros de diâmetro. E aí, porque você vai ver que elas vivem tipo 200 anos. O dragão de Komodo, ele é maior de acordo com quanto mais tempo ele vive. Por que, que a teoria dos dinossauros, né, que Deinosaurus em grego é lagarto terrível, né? Deinos é terrível, saurus é lagarto, né? Aí você tem... Por que o dinossauro é considerado um réptil terrível? Porque se eles viviam muito tempo no princípio da Terra, quando as condições eram mais favoráveis, não tinha poluição, camada de ozônio nem nada, se um réptil vive mais tempo, ele fica maior. Sim. Aí, se essa lógica se aplica a outras biodiversidades, como alguns insetos, por exemplo, se ele está vivendo numa condição onde ele consegue viver mais tempo, onde ele não falta o que ele comer, a questão da influência do oxigênio com menos... Aí a mutação, né, Exato, cara? e aí ele vai crescendo, ele se desenvolve. Isso eu estou abrindo uma possibilidade disso ser daqui de dentro, tá? É claro que assim... Você falou do insectoide aí, né? Insectoides, entendeu? O que nos leva para a quarta espécie. Também. A quarta espécie. Que é esses caras aí. Essa quarta espécie, ela já é mais complicada. Tem uma cara de macaco misturado com... Seria aí como se fosse um lagarto em corpo de homem, né? Inclusive, parece muito o vilão do Homem-Aranha Longe de Casa, verdade, que é o último filme lá. É verdade mesmo. Que é o doutor que injeta lá no braço dele pro braço crescer de novo, né? Igual uma lagartixa. Ele cresceu tudo. Aí cresceu tudo de novo, né? Cresceu tudo e ficou estranho. Pula essa parte, vamos pular essa parte. Virou um lagarto. Virou um lagarto. Uma lagartixa grande. Que aí a gente vai entrar numa teoria da conspiração extremamente forte nos bastidores, que inclusive as sociedades secretas defendem, que são os reptilianos. Isso. O que seria essa raça reptiliana? Aí a gente não consegue comentar isso sem a gente entrar no ocultismo e até mesmo na Bíblia. Tá? Porque a gente vai ter uma teoria... A Bíblia? O que a Bíblia tem com isso? É o que eu ia dizer logo em seguida. A gente vai ter aquela ideia do Éden ali do Gênesis, onde Eva teria sido tentada por uma serpente. Eva teria sido tentada pela serpente. Alguns vão especular que essa serpente... esses caras aí, é parente, hein? Porque assim, quando a serpente ela faz a Eva cair no conto do vigário, aí Eva, consequentemente, faz Adão cair no conto do vigário, você tem 3 punições. Isso está em Gênesis capítulo 3, para quem quiser ler. A punição de Adão a partir de agora a terra é maldita. Se você quiser tirar alguma coisa dela, você vai ter que trabalhar com suor e com dor para você poder ter o fruto do seu trabalho. Por isso que não é trabalho, que nem Por isso que não é bate ponto, acorda 4 horas da manhã por causa de Adão. Qual que é a punição de Eva? Você agora é sujeita à vontade do seu marido e você agora vai começar a conceber filhos com dores no parto. Provavelmente que até então ela não teria. Provavelmente ela já teve outros partos, mas não tinha dor. O que vem aquela especulação de alguém ter nascido antes de Abel e Caim. Que nós já falamos sobre isso no outro programa aqui, com quem Caim teria casado, né? Talvez com uma irmã mais velha. E aí tem a punição da serpente. A punição da serpente em Gênesis capítulo 3 é: porquanto fizestes isso, mais maldita é do que todos os animais que eu criei. E é interessante que a protagonista do capítulo 3 de Gênesis é a serpente. Ela é a protagonista do capítulo 3, porque o capítulo 3 começa dizendo, Deus ele é irônico, né? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus havia criado. Começa assim o capítulo 3. Adão e Eva não são o personagem principal do capítulo 3. Quem que escreveu isso? Moisés escreveu inspirado por Deus.
Deus ele meio que vai assim usando o que Moisés conhecia e vai ditando algumas coisas para ele escrever o Pentateuco. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, ó, aconteceu isso, Exato. Até porque Moisés não estava lá para saber, né? Então, é isso que eu tô falando. Sim. Ó, Moisés, a parada é a seguinte, ó, aconteceu isso aí, escreve aí, ó, aconteceu assim, assado. Até então você não tava lá. Exatamente. Porque se só tinha Adão e Eva lá, Exato. quem que escreveu isso aí? Exatamente. Né? Tá? Isso foi escrito quantos mil anos depois? Vai chegar ali quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Aí quando Moisés está 40 anos no deserto com o povo que sai do Egito, depois do Mar Vermelho ter aberto, ele escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, que aí Deus precisa assim, Deus ele tem a necessidade de, como Israel vai ser uma nação, um predicado muito importante para você ter uma nação é você ter uma história e uma constituição e um conjunto de leis para você ser uma nação. E aí, os primeiros 5 livros da Bíblia fazem essa função: registro histórico, registro constitucional e registro jurídico. Por isso que os primeiros 5 livros da Bíblia têm essa característica de história da criação, e criação da Constituição e as leis deixadas para eles seguirem para ser uma sociedade e uma nação reconhecida. Tá? Aí, a punição da serpente é o quê? Porquanto fizeste isto, é mais maldita do que todos os animais que eu criei. O primeiro versículo, Deus fala: a serpente é o melhor que eu criei de todos os animais. Primeira punição dela: você agora é mais maldito de todos os animais que eu criei. Ela claramente é rebaixada por Deus. A segunda punição que ela tem me chama a atenção. Agora você começar a rastejar sobre o seu ventre. Quer dizer, então, que antes ela não rastejava sobre o ventre. Terceira punição: a partir de agora comerás o pó da terra. Aí, se comerás o pó da terra, a gente sabe, né? Não sei se alguém cria cobra aí, né? O Richard Rasmussen cria, né? A pó não é exatamente ração para cobra. A gente sabe que ela não come pó, até porque se ela comer só pó, ela morre de fome em algum momento. Ou ela vira ali um grande tijolo cilíndrico, né? Ela explode e vira bem por aí. Um tubo de concreto ali. Exatamente. Essa expressão idiomática em hebraico, pó da terra, é permanecer em silêncio. Você vai ter esse texto no livro de Jó, você vai ter esse texto em Lamentações de Jeremias. Ele vai aparecer em outras oportunidades. Quando fala para você encher a tua boca de pó, é uma expressão para você ficar calado. Se o pecado da serpente é que ela falou que não devia para Eva e Eva se convenceu, é natural que uma punição dela fosse, porque você falou demais, a partir de agora você fala de menos. Exatamente. Então, qual que são as punições da serpente? De menos ou praticamente nada, né? Nada, né? Vai falar nada. Se bem que tem umas serpentes que falam: oi, amiga, né? Mas aí é outra coisa, né? É uma outra. Tem umas cobras aí falando. Ô, amigo, e aí? Tem umas cobras aí falando umas coisas que não deve ultimamente, né? Tem. Então. Mas assim, faz sentido você pensar dessa forma, que a serpente, primeiro, ela passa a ser rebaixada, ela é maldita, ela passa a não andar mais, ela passa a rastejar, e terceiro, ela passa a não falar mais. Tem uma linha do ocultismo muito forte que vai acreditar que existe uma descendência desses répteis que foram híbridos de humanos, que são os reptilianos. Isso aí, antes de falar de ET e tudo mais, isso aí existe, cara, desde que o mundo é mundo. Eles vão dizer, porque tem um versículo que fala, logo no capítulo 3 de Gênesis, depois das punições, Deus vai falar para a mulher e para a serpente: porque vocês combinaram tudo entre vocês aí e fizeram coisa errada, eu vou colocar inimizade entre o descendente da mulher e os descendentes da serpente. E ali no hebraico, a serpente, ali, os descendentes dela está em plural e da mulher está em singular. Tá? Então, a gente entende hoje que seria Jesus o descendente da mulher. Por quê? Porque Jesus nasce de Maria. Maria não nasceu com sêmen no óvulo dela. O Espírito Santo desceu com virtude sobre ela e ela engravidou. Então, o descendente da mulher não tem sêmen, mulher não é assexuada. Então, quem é que nasceu de mulher sem contato com o homem? Jesus, através de Maria. Aí está dizendo que Jesus é o descendente da mulher, e os descendentes da serpente seria essa ordem maligna, que seria ali a ordem do dragão, né, do réptil, a antiga serpente de Apocalipse 12, que seria inimigo de Jesus até o fim dos tempos. E olha só, em Apocalipse é uma batalha final entre o dragão e Jesus, com Miguel e os seus anjos. Seria uma profecia de Gênesis 3, cumprindo em Apocalipse 12, que viria através dessa descendência de reptilianos, que são aqueles que fazem as sociedades secretas continuarem desde o Éden até hoje. Rapaz do céu, vou falar para vocês, a história é muito interessante, muito interessante mesmo, viu? Muito interessante.
Por isso que eu falo que nós teremos um próximo episódio, porque você que está pegando o bonde andando, cara, você tem que assistir o primeiro vídeo dessa série. Donald Trump e os ETs, né? Então tem toda uma história por aí que o Júnior está tirando algumas dúvidas nossas aqui, baseado em pesquisas, baseado na Bíblia. Então, aqui não é falado nada. Ah, eu acho. Inclusive aqui a gente nem usa essa palavra porque é uma palavra terrível. O eu acho. Quem muito acha acaba perdendo, né? Quem acha muito tem certeza de nada. É bem por aí. E nós já estamos há 1 hora e pouco mais de 1 hora trocando essa ideia aqui. Se deixar, amanhece. Não dá certo. Eu acho que tem só mais uma imagem que fecha ali, a gente encerra hoje ali. Nós vamos para mais uma imagem aqui. Só para confirmar. Imagem. Se for, é isso que eu estou pensando. Essa mesmo. imagem. Essa mesmo. Essa imagem, olha que interessante isso aqui, né? O homem sendo o centro de tudo, né? Uhum. O que acontece aí? Se a gente considerar a possibilidade dessa descendência da serpente, que são os reptilianos que viriam do Éden e atravessariam o tempo, a gente pode olhar para a Bíblia e ver que existe ali uma possibilidade que isso seja verdade. Porque quando você olha os chamados seres viventes que aparecem em Ezequiel e em Apocalipse, esses seres viventes eles têm cabeça. Ezequiel capítulo 1 você vai achar isso e Apocalipse capítulo 4 você vai achar isso também. Esses seres viventes têm cabeça de homem, cabeça de águia, de touro e de leão no mesmo corpo. Tá? E aí E a cobra? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Quando você pega um ser vivente que está no trono de Deus, servindo a Deus em tempo integral, na eternidade, que tem essas 4 cabeças, você pega, por exemplo, o homem é o centro da criação. O próprio Deus vai dizer isso em Gênesis 2, quando ele cria todas as coisas e fala para o homem, você vai dominar. Então o homem é o centro da criação que domina sobre todos os reinos. Você vai ter o boi ou o touro, que é o animal que representa o domínio dos animais terrestres ou animais domésticos do campo. Você vai ter o leão, que representa o domínio sobre os animais selvagens ou os animais ferozes, os animais indomáveis. E você vai ter a águia, que domina o império dos animais que voam. Tá? Isso está representado nas as 4 cabeças dos seres viventes que estão no trono de Deus, servindo a Deus perpetuamente. Essas 4 cabeças. Aí a pergunta que fica, você tem a representação do reino dos humanos, dos animais do campo, dos animais selvagens e dos animais que voam. Qual reino não tem representante? Das cobras? Porque ela tá, mas ela tá aí. O reino aquático. Não tem ninguém representando água. Mas ela tá na água aí. Então, é aí que tá. Essa teoria de uma ala ocultista muito forte acredita nos reptilianos, e até uma parte do misticismo judaico acredita também, as sociedades secretas, de que seria um querubim que foi destituído por Deus por ter pecado, tá? E aí a gente volta no livro de Enoque, que seria o querubim que representa o reino da água. Por isso que na Bíblia você sempre vai ter como grande antagonista de Deus, o grande inimigo da criação, inimigo de Deus, a serpente marinha chamada Leviatã. Leviatã. Eu vi uma... Na verdade, eu não assisto, não consigo... Velho, vai assistir, dorme tudo, né, cara? Eu comecei a assistir um documentário falando sobre Leviatã. E ela está no fundo do fundo do fundo dos oceanos, o animal místico que tem no livro de Jó, na Bíblia, capítulo 41, que inclusive é um dragão do qual Deus ele se orgulha de ter criado, porque é um animal esplêndido. Deus vai falar que ele tem uma couraça impenetrável, que o hálito dele faz acender fogo até embaixo da água, que as escamas dele são impenetráveis, que ele tem dentes que atemorizam as pessoas, que ele vive na profundeza, mas ele sai da água quando precisa caçar, que vai entrar num relato, por exemplo, do livro As Viagens de Marco Polo, quando Marco Polo chega na Índia, quando ele chega na China, Marco Polo relata que ele encontra alguns dragões desses que saem de dentro dos lagos, vêm, come pequenos cavalos ou alguns tigres, leva de volta para a água e dorme ali de novo.
Quem faz esse relato é Marco Polo, no livro As Viagens de Marco Polo, quando ele chega na China e começa a descrever o que ele viu. Que é o relato desses animais, desses répteis, desses dragões, bate com a descrição do animal de Jó 41, que é o Leviatã, a serpente do mar. E aí várias culturas antigas vão ter essa serpente do mar que governa as águas. Você vai ter na cultura nórdica, por exemplo, a Jormungandr, que é a serpente do mundo, que luta com Thor lá no Apocalipse, que é o Ragnarok, que cuida da árvore da vida, que é a Yggdrasil. Aí você tem uma outra coincidência com o Jardim do Éden, né? A serpente que guarda a árvore da vida no Gênesis. E na cultura nórdica, a Jormungandr é a serpente do mundo que guarda a Yggdrasil, que é a árvore da vida. E aí Thor, que é o filho do deus supremo Odin, luta com ela no Apocalipse. Então você vai tendo essa repetição de padrão, tá em várias culturas. Aí essa galera acredita que esse querubim destituído, que é a parte reptiliana que governa os mares, é o que pecou lá no princípio da criação e Deus destituiu. Aí os querubins que sobraram é o que tem aspecto de homem, de leão, de boi e de águia. Falta um quinto que governa os mares, que aí seria o que Deus destituiu. Leviatã. O Leviatã, é a teoria mais forte. Hoje em dia eu tenho visto muito falar sobre o Leviatã, mas o pessoal é aquilo, né? O pessoal não sabe, né? Mas já que você falou da China lá, né? O dragão chinês, tal, tem aquelas coisas todas. É baseado nisso aí, não é? Culturas diferentes olhando para uma mesma situação. Exatamente. E cada uma... Por exemplo, o dilúvio, ele existe de 12 versões do dilúvio. Tem o dilúvio no Japão, tem dilúvio na Escandinávia, tem dilúvio para o mundo inteiro, no Peru, no México. Cada uma fala de uma maneira, aí você fala assim, falando a mesma coisa, mas de uma outra maneira, né? E aí você olha e fala, qual é o verdadeiro? Aí fala, cara... Todos, porque a Bíblia fala que o dilúvio pegou o mundo inteiro. Então cada um teve a sua vivência do dilúvio na sua região. Entendeu? Então aí a gente fecha essa daí com a teoria dos reptilianos. É muito importante deixar esclarecido uma coisa aqui, tá? Eu não estou dizendo que a Bíblia, ela endossa, confirma ou explica essas raças. Eu estou dizendo que existem pessoas com muita grana, pessoas muito mais inteligentes que eu, pessoas sérias, que consideram essas possibilidades. Aí a gente apresenta as fontes, a gente dá as explicações e deixa aberto para que o público tenha o direito e a honestidade intelectual de chegar às próprias conclusões. Eu acredito naquilo que a Bíblia relata, que a serpente de fato foi castigada e a sua estrutura genética foi modificada. Se daí foi um híbrido humano ou não, a Bíblia se silencia a esse respeito. Então, também, o que passa disso, eu considero especulação não confirmada. Tá? Exatamente, tá aí, então, ó, dá um nozinho na cabeça, não dá não, gente? Dá um nozinho na cabeça. Mas, como tudo que é bom dura pouco, ou não, né, que nós estamos no segundo episódio, mas haverá o terceiro, né, em breve. Eu vou me despedindo de vocês e muito obrigado você por participar de novo aqui com a gente. Não esqueça de dar o nosso joinha. Hoje vamos encerrar com uma musiquinha mais tranquila, viu? Mais light. Não, a musiquinha não tá sem musiquinha. Nós vamos encerrar sem musiquinha. A musiquinha não quer vir. Tá tudo certo. Um minuto de silêncio, homenagem a todas as serpentes que morreram durante o... a serpentalhada toda. Esse negócio dá um nó na cabeça da gente. Júnior, muito obrigado por você tá disponível aqui pra gente, aqui no canal. E até a próxima, pessoal. Beleza, tchau. Eu que agradeço.